capotinha atrás, a polícia não achava ruim naquele tempo. Aí eu juntava o sogro, a sogra, as meninas e colocava lá na capotinha do Saveiro e viajava, né? Às vezes a gente ia para a fazenda, eu tinha uma fazenda em Goiás, e andava 140 quilômetros de terra para chegar na fazenda. De Cacilândia para lá era tudo terra, né? Aí punha desse mesmo jeito, né? Punha as compras, as filhas, o sogro, a sogra lá na capotinha e ia. Quando chegava na fazenda, você só via o olho deles, assim, né? Era pura terra. Mas a gente ia. Bom, aí fomos lá em Ubatuba, aí resolvemos um dia de manhã ir para Paraty, conhecer Paraty. Aí eu não sei quanto que anda, uns 100 quilômetros para frente, mais ou menos. E é mais ou menos isso. Aí fomos conhecer Paraty. Aí eu era jovem ainda, aquela aventureiro, né? Ah, vamos acabar de chegar no Rio de Janeiro para conhecer? E fomos. Chegou no Rio de Janeiro, aquele tempo não tinha, só tinha um mapa na mão, né? Não tinha GPS, não tinha nada. Aí chega nesse Rio de Janeiro e anda. Eu sei que pelo menos aonde era o Cristo Redentor lá, a gente chegou perto e viu. E aí já começou a ficar tarde. E quando a gente vai pela BR-101, você não, é uma estrada que você chega no meio do Rio de Janeiro lá e para quem não conhece não tem volta, né? Então não dei conta de jeito nenhum de falar que eu ia voltar pela BR-101 mesmo, né? Pela BR-101. Aí eu tive que fazer o quê? Pegar, acho que é Avenida Brasil, e sair na estrada que vai para São Paulo, na Dutra, isso. Aí na volta eu vi que em Taubaté tinha um risquinho no mapa lá que chegava em Ubatuba de volta, né? Que a gente estava em Ubatuba. Isso ficou de noite. E aí eu pego essa Avenida Brasil, pegou a Dutra e anda, e não chega em Taubaté. E aí eu parei num posto da Polícia Federal, Rodoviária Federal, para perguntar como que chegava em Taubaté, se estava certo ou não. Aí o polícia queria prender o carro, porque ele era diesel. Aí tinha um polícia querendo prender e um querendo liberar. Aí viu que tinha criança lá atrás, pessoas de idade, acabou liberando. Até que eu chego em Taubaté. Aí tinha a estrada realmente que liga, se não me engano, Taubaté a Ubatuba. Só que aí você anda um trechinho, tudo bem, e aí um trecho é de serra. E eu nunca vi uma serra daquele jeito. Eu sei que foi assim, nós chegamos em casa, era 1h da manhã. Uma agonia. Uma agonia que eu lá dentro, com as crianças atrás, né, passamos aquele dia, aquela noite. Então, a intenção do coração do homem era boa. Puxa vida, nós já estamos aqui pertinho do Rio de Janeiro, mais 300 quilômetros, 200, não sei, nós vamos conhecer. Nunca mais voltei lá. Nem tenho vontade. Né? Porque foi difícil para o coração. Né? Realmente, um desespero. De você estar lá à noite, não sabe o caminho, não sabe nada, e você sabe que você tinha que voltar. A gente estava lá em Ubatuba, né? A casa lá, e tinha que voltar lá. Então, quando a palavra fala que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Então, nossos caminhos, eles têm que ser muito bem pensados. E a palavra tem outros textos, por exemplo, Provérbios 21:2, se puder colocar. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos.
todos os nossos caminhos, você acha que você está indo certo. Você acha que você está fazendo a coisa certa, do teu jeito. E nós, muitas vezes, somos muito teimosos nos nossos caminhos. Às vezes você vê alguma coisa lá na frente que você acha que esse é o caminho para você chegar lá. E não é o caminho certo, não é o caminho que o Senhor quer para você. E quando eu leio isso também, mas o Senhor é quem julga suas motivações mais íntimas. Eu acredito que tem certas coisas que nós tomamos caminhos, decisões, que elas são assim, que você não tem conhecimento ainda. Então, eu acho que Deus fala, puxa, ele realmente, no coração dele, ele não tinha conhecimento. Ele tomou o caminho errado, né? Mas tem muitos caminhos que nós sabemos que eles não são corretos. E o Senhor vai olhar dentro do teu coração, se você sabe ou não, se aquele caminho é correto ou não. Então, a palavra, né, de hoje de manhã, toma cuidado com os teus caminhos. Né? Analise o teu coração, vê se aquilo que você está fazendo, né, vê se esse projeto que você tem de chegar em alcançar alguma coisa, se o caminho que você tomou para ele é certo ou não. Talvez você vai chegar lá no Rio de Janeiro, mas você vai ver que a chegada lá não te trouxe, né, aquilo que você tanto esperava, não trouxe nenhuma alegria para o teu coração. Você chegou lá, né? Chegou aonde você pensava, onde você projetou, mas a conta vem. E muitas vezes a conta é o que a palavra fala, né? São caminhos de morte e não de vida. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, Senhor, que o Senhor nos presenteia de estarmos aqui na Tua casa. E quero agradecer de coração, Senhor. Como é bom nós estarmos aqui, como é bom os Teus filhos terem escolhido estarem aqui nessa manhã para ouvir mais da Tua palavra. Em nome de Jesus também eu quero te pedir que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja ajudando para nós analisarmos muitas coisas que tomamos decisões, muitos caminhos que estamos trilhando, Senhor, estamos andando nele e talvez não sejam os caminhos da Tua vontade. Talvez nós não tenhamos um entendimento correto desse caminho que nós escolhemos. Que o Senhor possa estar mostrando se esse caminho é correto ou não. Mas se tomamos alguns caminhos que sabemos que não agradam ao Senhor, que nós possamos repensar, voltar e tomar o caminho certo, que é o caminho que realmente o Senhor escolheu para nós. Eu te agradeço, Senhor, por essa manhã que, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Continue falando conosco, assim como o Senhor tem feito todos os dias. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos dividir as classes. Eu só queria chamar o pastor Marcos, que ele vai dar aula, né? Mas eu queria falar com a igreja, com os irmãos, em relação à escola bíblica dominical, que a escola bíblica é uma oportunidade para nós tirarmos as nossas dúvidas. É uma oportunidade para você
participar da aula. Aqui não, a escola bíblica não é um culto. A escola bíblica é escola. Tá? Então, eu sempre que eu estudei, eu sempre gostei de sentar na primeira, segunda carteira já está muito longe. Né? Por quê? Você tem que participar, você tem que perguntar. Conforme a aula vai se desenrolando, vai aparecendo as dúvidas na tua cabeça, eu tenho certeza disso. Então, aqui é a hora da gente participar e tirar todas as dúvidas. Né? Tudo aquilo que você tem no teu coração, quantas coisas em relação à palavra nós temos dúvidas. Então, aqui a gente tem oportunidade para isso. E, às vezes, a pessoa até fica com vergonha de parar a aula, mas não sinta isso. Né? Participe. Tire todas as tuas dúvidas. E dá a sua opinião também. Amém? E não senta muito lá atrás também não, senão você fica muito longe da bênção. Pastor. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor a todos. Amém. Tá feliz aí? Não? Eu ia fazer um monte de comentário antes, mas não vou fazer nada. Então, vamos seguir aí. Queria convidar você a abrir tua Bíblia em Isaías capítulo 11. Um texto bem conhecido aí, pelo menos deveria ser. Isaías capítulo 11. Quem está lá atrás, quiser vir mais para frente aqui. Às vezes as pessoas reclamam, né? Eu sinto falta lá daquele sistema de colocar cadeiras assim, fazer aquele círculo, né? Que tinha. Mas senta lá no último banco. Ô, Bruno, você está no último banco? Desculpa, Bruninho. Vem mais para perto aqui, irmão. Fica mais perto aqui que vai ser mais fácil de você, para você me ouvir, para você, né? Vem mais perto aqui, não precisa ter medo não. Senta aqui, próximo. Mudar 2 cadeiras também, não fica onde está. Vem mais para cá. Aí vai falar assim, pastor Marcos é bravo. Bravo nada, irmão. Tranquilo. Não, vem na escola dominical. Foi no Senado. É esse comentário que eu queria falar. Esse era o comentário inicial, mas eu me segurei. Foi no cenáculo ontem, roçou o campo e a quadra de vôlei lá. Isso é um espetáculo. O líder do diácono não dá uma oportunidade. E os diáconos vão ter um uniforme agora, tá? A partir de domingo que vem a gente está pensando no uniforme novo para os diáconos. Padronizar. O Salvador é diácono ainda ou não? Está no grupo lá, não? Vai pegar ele de sábado também lá no cenáculo, né? Isaías capítulo 11. Então você tem o direito, você tem uma folha aí. Quem não tem essa folha na mão aí? Todo mundo tem? Todo mundo recebeu aí? Quem não recebeu? Essa folha, se você dobrar ela e guardar na tua Bíblia, de vez em quando você dá uma olhadinha nela, vai te ajudar em algumas coisas. Vai te ajudar a responder, vai te ajudar a se lembrar para você mesmo, no dia a dia. Vai ajudar alguma coisa a você aí. Então a gente queria ler o texto de Isaías capítulo 11. O verso que eu quero é o 2, mas pode pôr no 1 aí, pode deixar no 1 mesmo. Diz assim, eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Está falando, é uma profecia messiânica, está falando da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo que vai nascer lá na frente. Verso 2, que é o que nós vamos ficar um pouco mais nesse verso hoje. Diz assim, o Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria,
o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de poder, o espírito que proporciona o verdadeiro saber, o espírito de sabedoria, o amor e o temor do Senhor, o espírito de temor ao Senhor. Então ali, a King James ali, ela amplifica um pouco o verso, mas ali Isaías fala sobre os 7 espíritos. Aliás, tem gente que você vai pegar uma Bíblia, comentaristas bíblicos por aí, que eles vão falar que existe o Pai, existe o Filho, e existem 7 espíritos de Deus, que não é verdade, daria 9 pessoas da divindade. Não existe isso. A Bíblia diz, colocar lá, Hugo, em Efésios 4:4, Paulo vai deixar isso bem claro. Cara, que rápido, hein? Meu Deus. Há um só corpo e um só espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Então, Paulo é bem claro quando ele diz que há um só espírito. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas da divindade, 3 almas da divindade. Então, não tem 7 espíritos de maneira como pessoas separadas mesmo, 7 espíritos. Não existe isso. Existe um Espírito, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, que ele se manifesta. Aqui no caso não é uma manifestação. Alguém pode dizer, mas são 7 características do Espírito Santo. O texto de Isaías capítulo 11 está falando sobre 7 espíritos de Deus, como também diz... me dá uma folha dessa aí. Sobrou alguma aí? Aí. Obrigado. Eu marquei aqui, mas estou numa outra folha. Desenhei tudo, tá, caneta, tá? Fui lá, marquei todos os textos, busquei. Então, escola dominical, quem ministra aqui, irmãos, o pessoal que, entendeu? Eles gastam tempo estudando. Para mim, isso aqui é maravilhoso, porque aí eu posso aprender, ou lembrar, ou recordar de coisas, eu posso me dar uma cobrada nessas coisas. Então, é tremendo isso, é maravilhoso. Então, ele fala lá em Isaías... Pode voltar lá, o Isaías 11, verso 2. Se quiser colocar corrigida fiel, ela vai mostrar melhor o texto. Mais simples, como está aqui. E aí, tem lá, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é uma manifestação, uma característica do Espírito Santo. O Espírito de sabedoria é uma outra característica do mesmo Espírito. O Espírito de entendimento é uma outra característica. O Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, uma outra característica. O Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. São 7 características dele, do Espírito Santo. E Jesus foi profetizado que ele nasceria um rebento, nasceria da raiz de Jessé, e é a pessoa de Jesus. Aí você lembra que ele nasceu, aí ele teve a sua infância. Os evangelhos falam muito pouco sobre a infância dele, sobre até os 30 anos, quando ele se manifesta de maneira mais clara, que ele vai começar o seu ministério público. Mas, antes disso, ele é batizado, ele passa pelas águas, ele vai lá no batismo de João, e ele cumpre toda a justiça, como ele diz para João Batista. E aí ele batiza. No ato de batizar, a Bíblia fala que João Batista olhou e viu o Espírito do Senhor descer sobre Jesus em forma corpórea. E aí veio sobre Jesus no batismo dele. E ele sai das águas, cheio do Espírito Santo, vai para o deserto e vai ser tentado pelo diabo. Essa profecia se cumpre no batismo de Jesus, quando o Espírito vem e desce sobre ele. Então, aqui não são dons espirituais. A gente não vai falar de dons espirituais hoje, a gente vai entrar nesse assunto ainda, se o Senhor permitir,
mais para frente, mas aqui não são dons. Então, quando você vê ali o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, não tem nada a ver com os dons espirituais lá de 1 Coríntios 12, onde começa lá a falar sobre os 9 dons espirituais. Aqui está falando das características do Espírito Santo na nossa vida, na vida de Jesus, e hoje é possível a gente viver isso daí. Não são dons, porque dons espirituais são manifestações que ele vai nos usar para outras pessoas. Então alguém um dia me falou, eu não me lembro na Bíblia de, talvez, o pastor está aqui, talvez se ele lembrar, a gente dá o microfone para ele ali, ele já nos ajuda nisso. Eu não me lembro nenhum texto na Bíblia aonde Deus veio, por exemplo, pegou lá um profeta, aí veio para o profeta e usou ele como um dom de profecia para ele profetizar para ele mesmo. Outro dia alguém falou, eu senti que Deus me tomou no dom de profecia para a minha vida mesmo. Então, tipo assim, é como se eu estivesse falando, eis que eu te digo, meu servo Marcos. Entendeu? Eu não me lembro de ter... Não me lembro mesmo de na Bíblia ter isso. Talvez tenha algum texto, algum profeta, eu não lembro. Geralmente, os dons vêm na sua vida para você tocar outros. Sabe? Então, são manifestações, são 9 manifestações do Espírito Santo na vida do crente que tem Jesus, que busca o Senhor, que tem comunhão com Ele. Então, ele vai ser usado por Deus para tocar pessoas. Igreja, cidade, pessoas, indivíduos, os dons são para isso, para ministrar para outros. Então, o que eu tenho, eu ministro para outros porque Deus me usa, o Espírito Santo me usa naquela hora para isso, para profecia. Aí tem os dons de poder, que é o dom da fé, o dom de operação de maravilhas, o dom de curas, e está no plural, são curas para todo tipo de enfermidade. Tem os dons da palavra, vocais, que é a profecia, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, e tem os dons de revelação. Mas assim, eu não quero falar de dons, mas eu estou dizendo assim, então, isso são dons. Aqui, o profeta, ele profetiza, não são dons espirituais, são características do Espírito Santo na vida de Jesus, que acompanhou Jesus durante toda a sua vida e principalmente no seu período, mas na vida toda dele. Principalmente eles agiram de maneira mais... Você vê nos evangelhos isso, a gente vai entrar nesses textos. Eles agiram de maneira contínua. Então Jesus carregava aquilo com ele, assim, no dia a dia. Ele acordava, não eram manifestações que vinham para... Não, ele carregava aquilo na vida dele. E aquilo ajudava tremendamente ele. Era para ele. São características do Espírito Santo na vida dele, para conduzir a vida dele. Para conduzir a tua vida, para conduzir a minha vida no dia a dia. Então nós precisamos, não só do fruto do Espírito, como tem nessa folha aí. Eu gosto, eu já falei sobre isso, vou falar de novo. Eu gosto muito disso, que você... Tem a imagem do candeeiro, tem um candeeiro lá maior que ele expressa melhor isso. E assim, um candeeiro, um candelabro, para o judeu ele é o símbolo mais importante. Quando a gente vê a bandeira de Israel, tem lá aquela estrela de Davi, né? E a gente acha bonito, eu acho bonito aquilo demais, assim, eu gosto muito daquele símbolo. Mas para o judeu, o candelabro, a menorá, ela é mais importante do que a estrela de Davi, de símbolos para eles. Então, para o judeu, o candelabro é essencial, assim, é um símbolo. Inclusive, eles tinham na porta deles, a menorá lá, tinha uma mezuzá, e eles também colocavam, às vezes, um menorá lá para se lembrarem disso. A menorá oficial, bíblica, ela não pode estar diferente aqui. A menorá, ela é igual, ela é reta. Porque é a plenitude, então ele não pode ter nenhuma haste aqui. Quando você vê uma haste maior do que a outra, é aquela menorá de 9 lâmpadas que eles usam no Hanukkah, que aquela chama Hanukiah, que é um candelabro de 9 lâmpadas. E aquela lá não pode estar reta, não pode estar alinhada. Ou ela tem que estar torta assim,
tem que ter lâmpada para fora aqui, ou tem que ter lâmpada para fora aqui, das 9, para diferenciar do menorá. A menorá ela é reta e ela é um símbolo da plenitude, né? Porque são 7. Você sabe que o 7 na Bíblia é um número de plenitude, e aqui tem o equilíbrio, né, de dons, porque tem as lâmpadas, certo? Que são os dons. São 7 espíritos de Deus acesos. Aqui, os 7 espíritos. 7 lâmpadas. E aqui, em cada braço, tem 3 amêndoas. Então, eu queria ler o texto aí acho que é Êxodo, né? Está na folha aí. Êxodo 25. Põe aí para nós, por favor. 25 o quê? 25, 31? 25, 31. Diz assim: também farás um candelabro de ouro puro. Um dia eu estava vendo isso aí saiu uma matéria lá em Israel. Lá você sabe que em Israel tem o museu do templo lá. Não, museu não, não é o museu do templo, é o Instituto Bíblico, mas tem lá um departamento que eles cuidam de todas as peças do tabernáculo, do templo que vai ser construído pelo anticristo. Não é Jesus que vai construir, é o anticristo. Mas para eles lá é o Messias que estão esperando. Então, vai construir o templo. Então, quando aquela mesquita explodir ou sair de lá, não sei como, mas vai acontecer isso, vai construir, e todas as peças do tabernáculo, do templo novo, já estão prontas. Você pode pegar qualquer rabino, qualquer judeu hoje que fala sobre isso, você vai ver que eles vão falar, já está tudo pronto as peças. Para que quando Deus derrubar, eles não falam isso, lógico, né? Quando Deus tirar aquela mesquita lá, muçulmana que está lá no monte do templo, quando aquela mesquita sair, eles rapidamente, tipo 2, 3 meses, de 1 mês e meio a 3 meses, eles conseguem levantar todo o templo novo do Senhor. Então está tudo pronto já, as peças. E aí eles foram fazer o candelabro. E o texto aí diz: também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, seus copos, seus botões, as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes de candelabro de um lado deles e 3 hastes de ouro do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas o candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, como os seus botões e com suas flores. E um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os 6 botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro. Por que isso é importante? Porque o candelabro que estava no templo, ou no tabernáculo, e depois no templo, ele não tinha emendas. Deus deu sabedoria para o ourives, para o artesão, para o cara que fez as peças. Ele conseguiu fazer o candelabro batido de ouro puro numa peça só. E não tinha emenda nenhuma. Não tinha solda de ouro, não tinha nada. Era ouro, uma peça feita. Por que isso é? Tentaram fazer isso lá em Israel para preparar a peça para o templo novo. Levaram 3 anos para conseguir fazer uma peça inteira, de ouro batido, sem ter emenda nenhuma. E Deus veio e capacitou um homem com sabedoria para fazer isso. Então, essa peça ela é tremenda. Para a gente ela ensina muita coisa, para o teu dia a dia, para o meu dia a dia. E aí, Diguinho, tem um candelabro na minha sala grandão aí, pega aí, por favor, está aberto aí. E aí, a gente vê que, resumindo o texto que a gente leu ali, é isso daqui. É o candelabro com uma haste central, que é essa, a principal.
ó, é retinho, certinho. Tem 3 traços para cá. O texto ali é 7 lâmpadas. Romã. 3 romãs. Romã e êndua. Tá, beleza? Seu romã, irmão? Ênduas. Certamente esse vai frutificar, vai florescer, vai dar fruto, vai ser. As lâmpadas, vai falar do fogo, dos dons. Então, a tua vida e eu, está no candeeiro, está no Espírito Santo. A peça inteira tipifica a igreja, mas principalmente o Espírito Santo. Então, 7 Espíritos de Deus. Estamos, está na pessoa dele. Precisa lembrar disso. E aqui simboliza o equilíbrio. Pode ver, tudo equilibrado. Aqui tem dons do Espírito. 9 e 9. 9 frutos e 9 dons. É para nós isso. Para eu viver. É disponível para nós vivermos isso. Tem muda. É diferente. Uma pessoa do Espírito Santo, isso para nós é importantíssimo. A gente lembrar disso toda hora, todo dia, continuamente. De que na tua vida tem que ter equilíbrio. Se você tem muito dom, Deus te usa, mas não tem fruto, vai se perder, vai escandalizar o reino do Senhor. E não é para isso que Ele nos chamou. Então, tem muito fruto. É uma pessoa que tem, mas não tem dons, tem que buscar os dons. Paulo diz, buscar com zelo todos os dons. Tem que buscar dom, irmão. Deus quer te usar. Não encosta no outro, não, e fala, Deus usa ele. Não, Deus quer usar você. Deus quer usar a tua boca, as tuas mãos, os teus pés. Quer usar você. Ele quer dar experiência para você. Mas eu sou... Não, vence isso, rompe com isso. Deus quer usar você com poder, com autoridade. Paulo diz, o evangelho que nós pregamos não consiste só em palavras de sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmão, tem que ter palavra e tem que ter poder de Deus se manifestando na sua vida. E é uma questão antiga. Você busca Ele, pede para Ele. Ele quer te usar. E na hora que Ele vai te usar, você, me deu medo, eu não tive coragem. Aí, irmão, Ele não vai usar mais. Não vai usar. Até você falar, eu quero ser usado. E quando Ele vier e falar com você, você vai e obedece, e põe em prática. Aí Ele te usa. Aí na próxima vez vai te usar mais. E isso vai aumentando na sua vida. Mas imagina. O pastor, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade. Tá bom, vou te dar uma oportunidade. Vai lá. Então, mas não sei, eu tenho medo, eu não consigo. Mas você não quer oportunidade? Eu não entendi. Então, irmão, deixa Ele te usar. Quando Ele vier, põe a mão na cabeça, pede para orar, sei lá, fala, vai com jeito, vai com sabedoria, mas vai e deixa Ele te usar. Que aí Ele vai te usar mais. Você está aí ou não? Está entendendo? Beleza? Está cansado de ontem? Ontem foi pegado. Ontem foi... Mas você está aí, não está?
Então, a gente precisa saber disso, carregar isso com a gente. Voltando lá para o texto de Isaías, capítulo 11, isso é importante. Eu acho que eu peguei uma folha errada ali. Põe aí Êxodo 27, verso 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então, irmão, azeite também é um tipo do Espírito Santo. Tem muitos tipos do Espírito Santo na Bíblia, muitos. E esse azeite nós precisamos carregar. Então, Deus te levantou e você começou bem, começou cheio, empolgado, servindo, fazendo. É porque tinha azeite. E tinha azeite porque você buscava. Então, as situações vinham, você enfrentava e tinha azeite, porque você buscava Deus. Então, tinha essa continuidade. Aí, a gente vai parando de buscar, vai parando de ler, de orar, de ter comunhão com o corpo, e esse azeite vai acabando. Então, um dos segredos para eu continuar, permanecer, para eu chegar até o final, porque é legal começar bem, é legal no meio da caminhada estar bem, mas o melhor de tudo é eu terminar a carreira bem. Porque senão eu vou ter corrido em vão. Aí já viu, né, o prejuízo que vai ser. Então, eu preciso ter esse azeite na minha vida. E como que eu tenho esse azeite na minha vida? É simples. Como é que eu continuo com essa chama acesa? Tendo azeite. Para ter azeite, eu tenho que ter busca. Eu tenho que estar com Ele, eu tenho que ter comunhão com Ele, eu tenho que falar com Ele. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo, estou falando agora. E Ele quer me abençoar, Ele quer te abençoar. Ele precisa, sabe, dessa comunhão. Ele habita em você, mas Ele não tem acesso à tua vida, Ele não faz parte. E Jesus andava com tudo isso no seu dia a dia. Como você tem que andar. Como eu tenho que andar. Então, a leitura da palavra, a vida de oração, não tem outro caminho para nós, para você e para mim. Está com a alma cansada, está estressado, está nervoso, está angustiado, está cheio de ansiedade, o coração palpitando, aquele negócio assim, eu não consigo, tudo isso é homem, é gente, é alma. Que isso, irmão, tem um segredo para se resolver isso, é leitura da palavra e oração. Ou um monte de ansiolítico, que aí vai dopar. E aí você vai se apagar, morrer. O teu caminho não é ansiolítico, irmão. Verdade? Você vai ser liberto hoje, em nome de Jesus, do ansiolítico, para dormir, para sei lá o quê. Mas precisa crer nisso, precisa ter fé para isso. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, estou aqui dizendo para você, larga todos os seus remédios. Eu não estou nada disso. Mas eu conheço um caminho, por exemplo, a insônia. Quando me converti, eu tinha insônia. Eu ficava a noite inteira rolando na cama, não dormia. Aí o dia nascia. E aí você tem que sair. Não dormia. Aí, quando veio a palavra, e quando veio Jesus, aí eu passei a dormir. Aí acabou a insônia. Então eu estou dizendo de uma coisa que eu vivi, não é que alguém me contou, eu vivi isso por causa da palavra e por causa do Espírito, da presença dele na minha vida, da busca dele. No começo lá era busca mesmo. Tem gente que dorme demais. Tem gente que dorme demais. Tem gente que tem um limite, tem gente que, né? Pelo amor de Deus, irmão, não vai... Entendeu? Então, Deus tem
o poder dele para curar tudo que nós precisamos. Mas eu preciso crer nisso, irmão. Eu preciso crer de verdade no Evangelho, no poder da palavra. Eu preciso crer nisso. Alguém quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa aí. Por favor. Eu sei que você quer. Eu te conheço. Espera aí, antes de fazer a pergunta. Faz uma pergunta no microfone. Folha principal, eu esqueci. Por favor. Manda bala, o pastor está aí. Não, Isaías 11:2, novamente. Pode colocar lá. Isaías 11:2. 11:2. E no próprio desenho aqui, fala dos 7 características, né? Espírito de temor, espírito de sabedoria, de entendimento do Senhor, espírito de poder, de conhecimento e de conselho. Esses 3, tanto da esquerda como da direita, dá mais ou menos para você entender. Espírito de temor, de sabedoria, entendimento, conhecimento, poder, conselho. E o que seria o espírito do Senhor? Vamos entrar nisso agora, que eu achei a folha, aleluia. Vamos lá. O Espírito do Senhor, aí deixa o texto lá de Isaías, eu até arrepiei, aleluia. Põe na Isaías 11:2, tá lá. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, pensa comigo aqui, de novo no candeeiro. Tem uma haste principal, não tem? O Espírito do Senhor. E aí, esse Espírito é o Espírito... ou é a característica, ou a manifestação, ou sei lá o que você quer usar, que gerou Jesus. Vamos lá para Lucas capítulo 1. Aleluia. Achei a anotação. Agora vai. Verso 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos continuar. E eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis a tua serva... Não, vamos parar aí. Chega. Aí diz que o Espírito Santo iria descer sobre ela e ela conceberia, sem a ajuda de José. Então a Maria, uma mulher virgem, desposada aqui no contexto, é uma mulher casada, ela já era casada com José. Tá? Desposada é uma mulher casada. Quando ela é nova, ela é prometida ao seu marido. Os pais se reuniam, está lá o pai do noivo, o pai da noiva, e fazem a promessa: a minha filha vai ser esposa do seu filho, e o seu filho vai ser esposo
da minha filha. Aí tinha a promessa. Depois disso eles cresciam e aí eles se encontravam e tinha lá uma reunião, né, para essa aliança, mas era um tempo que eles se afastavam e o marido, o homem lá, o rapaz, ia construir a casa, ia preparar tudo para então chegar o tempo das bodas que ele recebia, mas já tinha uma aliança, já estavam casados, mas não tinham conhecimento, aqui no caso é relação sexual. Eu não conheço homem algum, eu não tenho relação, eu sou virgem. E aí o anjo fala, ó, o Espírito do Senhor descerá sobre ti. Ela foi concebida, Jesus foi concebido no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. E ela gerou um filho, então não tinha nenhuma participação de José. Era o Espírito Santo, concebeu a Maria e nasceu Jesus. Esse é o Espírito do Senhor que veio sobre Maria e ela gerou. Ele foi gerado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. Então, Jesus ele viveu tudo que está lá em Isaías capítulo 11, como nós já lemos algumas vezes, e vamos continuar lendo. O Espírito do Senhor Jeová vai descer sobre ti e vai gerar uma criança em você. Entendeu ou não? Sim ou não? Tá? Beleza? Tem alguma dúvida? Pode perguntar, irmão. Como já falou, é a escola dominical. A gente gosta de falar, debater, Nada? Verdade? Então, que pena. O Espírito de sabedoria, Lucas capítulo 2, verso 4. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não é esse texto. Lucas capítulo 2. Lucas 2, verso 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E, tendo ele já 12 anos, presta atenção, 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Até lá, o 47 está bom. Então veja que Jesus tinha essas características que está lá em Isaías capítulo 11, verso 2, ele vivia isso, não é como dom aqui, não é dom de inteligência, essa era uma característica do Espírito Santo na vida dele, que andava com ele, e já antes, agia na vida dele antes, e agiu com, imagina uma criança de 12 anos, sentar no templo em Jerusalém, o principal templo que eles sempre tiveram, e lá tinha lá os rabinos, os doutores da lei, os escribas, os caras que, um escriba é o cara que copiava a Bíblia, a lei, né, de Gênesis a Malaquias, eram copistas, eles ficavam lá
sentados escrevendo cópias dos textos bíblicos. E não podia errar, não podia ter rasura, não podia ter nada. Tem texto da Bíblia que eles não podiam ter emenda no texto, eles tinham que fazer um negócio... Era uma coisa assim, extraordinária. Até hoje tem esses escribas em Jerusalém. Então, imagina esse povo todo reunido no templo, e Jesus com 12 anos interrogava eles e respondia para eles. E eles ficaram maravilhados de ver a inteligência do menino de 12 anos. Falar sobre a lei, falar sobre... 12 anos, geralmente o menino estava indo para aprender nas escolas lá dos rabinos, né? Na época de Jesus, dos apóstolos, tinha lá o Gamaliel, que era um fenômeno. Então, mas não, ele estava no templo tomado por inteligência. Então, irmão, será que nós não precisamos disso? Será que eu não preciso carregar isso no meu dia a dia? Não é inteligência carnal, não é esperteza humana, não é malandragem, não é, sabe? Esquece essas coisas, você é crente, você é de Jesus. Agora, você tem o Espírito Santo em você. Ele te dá inteligência no seu dia a dia. Para responder, para argumentar, para ensinar, para falar das coisas que são realmente importantes para nós. Você imagina viver uma vida assim? Mas era Jesus. Não, é para nós. O mesmo Espírito que habitava nele, habita em você. Habita em mim hoje. É o Espírito Santo. É a pessoa que nós falamos, que nós amamos, que nós oramos para ele, que nós temos comunhão com ele. É disponível para você e para mim. Então, qual é a nossa dificuldade? Somos nós. O que nos impede de viver isso? Somos nós mesmos. Então, quando você se assenta para negociar, você precisa se assentar para negociar, tendo em mente, crendo pela fé, nisso, que em você há o espírito de inteligência para responder, para sair de situações, para não ser pego em situações, para não ser enganado, para não ser, ludibriado. Não, porque habita em você. Para você isso é importante ou não é importante? Para mim é extremamente importante eu ler um texto e me lembrar de tudo isso, escrever, anotar e falar, verdade. Ele tinha isso, e os rabinos, imagina, Nicodemos ali na hora, talvez estava ali, o texto não diz que está, estou aqui conjecturando, porque os caras eram muito velhos ali, e havia ali um círculo, né, de o genro, o sogro sai, põe o genro, e depois tem um outro genro que pode também assumir, né, o sumo sacerdote, só era trocado de pessoa, mas ficava tudo na mesma família ali, os outros 71 que compunham um sinédrio ali, 71 homens, se eu não me engano, imagina, é um monte de gente, geralmente de muito mais idade. Então, o cara com 40 anos, talvez ele ingressasse no sinédrio, mas ele não podia ali, talvez, ter uma voz muito ativa. Mas não é aquele monte de homem sábio que conhecia a Torá, conhecia a lei, achavam que conheciam a Deus, inclusive, profundamente. E é tão legal isso que os caras têm um livro do Tommy Tenney que chama Os Caçadores de Deus. Se você não leu, leia esse livro, é tremendo. Uma parte do livro ele fala, um dia Jesus ele entrou em Jerusalém. Lembra quando Jesus ele entra em Jerusalém montado no jumentinho? Houve uma festa, aí as pessoas colocaram folhas de palmeiras, né, folhas de palmeiras, tanta folha boa, tanta folha que presta. Aí colocou lá aí as roupas, e todo mundo foi saudando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E aquela festa na cidade, a cidade ficou em festa, irmãos. Centenas de discípulos acompanhando aquele momento ali. Mas lá no templo, o texto diz que os fariseus, os doutores da lei, ficaram bravos. Nós estamos aqui orando para que o Messias venha. O escritor diz, é legal isso no livro que ele fala isso. Nós estamos aqui orando para vir o Messias, que bagunça é essa aí fora na rua? Mas que balbúrdia é essa daí? Vocês estão desrespeitando o templo. Nós somos aqui homens que estamos orando para que o Messias venha. E o Messias está entrando na cidade. Olha que loucura isso. E os caras ficaram bravos com a festa da entrada do Messias na cidade. Então, imagina, mas esses homens eram doutores, conheciam a lei, a Torá. E Jesus, irmão, com 12 anos, deixou os caras de boca aberta, sem palavras. Imagina Jesus sentado numa daqueles degraus ali, dizendo, ô Nicodemos, daqui 18 anos,
a gente vai se encontrar de novo. E aí você vai me buscar, cara. Você vai se render. Mas eu queria falar para você aqui umas coisas muito profundas, coisas profundas. Imagina Jesus debatendo com esses homens, deixando eles calados. Por quê? Porque o Espírito Santo agia na vida dele com inteligência. Olha aqui para mim agora. Uma opinião agora pessoal, particular. Eu acho que tem tanto crente que precisa de inteligência. Dessa inteligência, irmão. Para o mundo não te pegar. Para o diabo não te enganar. Para os demônios não tirarem proveito. Inteligência. Sentar cara a cara com qualquer pessoa. Você poderia hoje sentar com qualquer pessoa? Olha para você agora, eu olho para mim. Qualquer pessoa que eu sentar agora, eu poderia falar, olhando no olho dele, cara a cara, e falar de coisas que eu creio para ele, explicar para ela ou para ele. Você poderia fazer isso? Você ficaria covardado? Não, mas eu não tenho. Não, desculpe, não tem porque não quer. Está disponível. Não era um homem estudado. Não. Jesus com 12 anos. Porque ele cria quem habitava nele. Quem conduzia a vida dele. Sempre o diabo vai mandar uns engraçadinhos para tentar pegar você. Sempre, irmão. Não vai parar nunca. Até você ser arrebatado. Você precisa de espírito de inteligência na sua vida. Urgentemente. Eu preciso, urgentemente. No seu casamento, nos seus negócios, na igreja, aonde for. Fala aí, por favor. É uma escola dominical. Ajuda aí, dá uma opinião, fala alguma coisa. Verdade? Nada? Meu Deus. Espírito de conselho. Abre aí Mateus capítulo 5. Mateus 5. Mateus capítulo 5, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 fala das bem-aventuranças. É quando Jesus começa a pregar ali, ele sobe numa montanha ali no monte, e uma reunião, uma multidão se reúne ali, ele vai, já falei isso, vou falar de novo, alguns estudiosos falam que o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, levou 3 dias para ele falar tudo o que ele falou. Você, numa leitura na tua casa, você lê em 8 minutos. Olha aí, em 8 minutos que você parar na tua vida, você vai ler 3 capítulos da Bíblia importantíssimos para a tua vida. Você não tem 8 minutos para Jesus? Então, irmão, tem um problema sério. Mas aqui, a história diz, historiadores dizem que ele levou 3 dias nesse sermão aqui, ensinando o povo. Conselhos, irmão, um mais importante do que o outro. Ele fala como você deve orar, como você deve jejuar, como você deve proceder na sua vida. Mas vamos ler esse começo, só para você entender um pouco aí desse espírito de conselho. O verso 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem
e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí ele vai continuar falando sobre ser sal da terra, luz do mundo. Irmão, conselhos, tem ali ensinamentos, mas tem ali muitos conselhos que ele dá para a multidão, para os discípulos dele. E ao longo da sua caminhada, ele tem esse espírito de conselho na vida dele. Quando alguém senta com você, o que ele ouve da sua boca? Eu me lembro uma vez, dentro da igreja, nunca esqueci isso e nunca vou esquecer isso até o dia que o Senhor me levar. Eu estava numa crise assim, terrível dentro da igreja, faz muitos anos isso. Muitos anos mesmo. E aí eu estava num dilema assim e tal, e veio um enviado do diabo na igreja, naquela época. Já falamos dele aqui, de fora para pregar. O cara era um demônio quase ambulante. E eu nunca me esqueço, eu estava num dilema tal, aí acabou a escola dominical, eu fui falar com ele assim tal, eu peguei ele no corredor. Na época eu achei que o cara era profeta, né? Depois a gente vai aprendendo com o tempo. Aleluia. E aí eu sentei com ele lá tal, eu falei, eu queria um minutinho só tal. Aí nós sentamos assim num cantinho assim da igreja na Rua Amazonas. Ele tinha uma Bíblia na mão. E aí eu falei, está acontecendo isso, tal, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, estou desesperado, tal. Aí ele catou a Bíblia assim, eu nunca me esqueço da cena, ele catou a Bíblia assim, na mão, estava na mão dele, catou e jogou assim a Bíblia num banco assim, jogou assim. Eu acho que você tem que fazer isso, isso, isso. Na hora que ele falou aqui, na hora, assim, bem na hora que ele falou aquilo, que ele jogou a Bíblia, ele falou aquilo, o Senhor disse para mim, naquela hora, naquele momento, naquele instante assim, segundos, Deus falou, sai fora de tudo que ele disser. E aí ele falou, eu catei, obrigado, levantei e joguei no lixo aquilo. Por quê? Tem gente que dá conselhos e conselhos e conselhos, irmão, mas não é pelo Espírito. Eu não tenho que dar conselho para ninguém baseado em... E aí Jesus fala ali, seja pacificador. Os pacificadores, os misericordiosos. Quer melhor conselho do que tenha misericórdia? Quer um conselho, meu filho? Tenha misericórdia das pessoas, porque um dia você vai precisar de misericórdia. Seja um pacificador, meu filho. Quando você vê dois brigando, não põe gasolina. Não, vai lá, pega um e fala, não foi bem assim que ele falou. Aí vai no outro e fala, não é que isso, vocês são irmãos em Cristo. É melhor que isso. Estava na vida de... E aí eu repito, leia do capítulo 5 ao capítulo 8 de Mateus, você vai ver o tanto de conselho que tem para você. Porque o Espírito Santo enchia a boca dele. Enche a tua boca, a minha boca, para você ter conselho. Tanto ele me aconselha o que fazer, quanto ele usa você para aconselhar pessoas. Ou quando alguém vem falar com você, você fala, eu acho que você tinha que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Está na Bíblia, tem alguma referência, ele te lembrou alguma coisa, ele te encheu, ele te inspirou para falar aquilo, é ele ou é sua carne, a tua experiência, o que você quer. Espírito de conselho disponível para nós, para a igreja. Quem é ministro, quem está aí aconselhando, quem está aí visitando, quem tem que buscar isso, irmão. Chegar numa casa para fazer visita. A gente vai falar sobre isso um dia, quando estiver disponível para esse curso aí de visita. Quando der certa data, né? Aleluia. Mas parece que já deu. Tem que ter conselho para as pessoas, irmão. Você vai ter ali uma pastoral, vai ter ali um momento com alguém. Tem que ter conselho da parte do Senhor. Sim ou não? Pelo Macedão de manhã. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Vai, interrompe aí, irmão, senão eu vou... Nada? Nada, irmão? Ninguém? Carlinhos, vai. Colossenses capítulo 2. Verso 14 e 15.
Põe no verso 13, vai, para tentar ver se... E quanto vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Abre lá em Hebreus capítulo 12 também, por favor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Espírito de fortaleza para suportar a cruz, para suportar afrontas, para suportar tudo que ele suportou. Tem que ter o espírito de fortaleza. Tem guerra aí, está enfrentando batalha, afronta, oposição, levantes, está enfrentando isso. Como é que ele ia enfrentar a cruz sem o Espírito Santo de fortaleza agindo na vida dele? Diz que ele suportou a cruz. Eu não consigo, não suporto mais essa luta. Olha para Jesus, porque ele suportou a cruz, porque nele estava agindo poderosamente o Espírito Santo de fortaleza. Essa luta que você está passando aí, que eu estou passando, que nós estamos passando, ele nos capacitou, ele nos capacita a passar por ela, a suportar ela, a enfrentar ela, e melhor, vencer ela. Mas eu preciso passar por ela, então eu passo crendo que ele está comigo, que ele me fortalece para enfrentar isso, para vencer isso, irmão. E na cruz, que era tão feia e tão horrenda, e tão, tão pesada, diz que ele triunfou nela. E isso derrotou principados, potestades, ele triunfou sobre eles na cruz. No momento mais difícil dele, que ele passou, ele venceu, e ele triunfou sobre os inimigos dele na cruz. Mas como que ele passou por isso? Como que ele passou pelo Getsemane? Conseguiu passar e vencer ali em oração? Espírito de fortaleza, agindo na vida dele. Então, aquelas frases que você vê talvez no Facebook, não sei aonde, né? Irmão, ele te capacita para vencer isso. Essa sua luta. Que naquela hora parece tão gigante, tão grande, tão poderosa. Falando de gigante, então, Davi olha para o cara de 3 metros de altura e todo mundo contra ele. Você não consegue, você não consegue. E ele, em nenhum instante, Davi duvida, irmão. Nenhum instante ele retrocede, em nenhum instante ele vacila, o espírito de fortaleza é enchendo ele para ir para a batalha. E quando fica de frente ele e Golias, o texto lá de Samuel diz que ele correu. Davi correu para cima do gigante, ele partiu para cima. Então, você precisa disso? Eu preciso disso. Acordar de manhã e saber, eu tenho que enfrentar essa batalha, essa cruz, essa luta, essa dificuldade. Como? O Espírito Santo me fortalece nisso. Quando eu pensar em desistir, me fortalece. Quando eu decidir desistir ou desanimar, me fortalece. Está disponível para nós, irmão. Ele habita em nós, habita em você. Ou você não precisa disso? Eu preciso disso. Cada dia, cada instante da minha vida. Espírito de fortaleza na minha vida. Para enfrentar a cruz, os opositores, as afrontas. O texto de Hebreus é muito claro sobre isso. Olha para Jesus, porque ele suportou, ele venceu. Está disponível para nós também. Qual é a sua batalha? Qual é a sua guerra? Pede para o Espírito Santo te fortalecer, irmão.
Amém? É só tradução só. Aí na folha está Espírito de poder aí, mas é só tradução. A tradução do cara era meio ruim, entendeu? Mas tudo bem. Tem umas palavras que estão diferindo aí, mas é tradução só. É inteligência, entendimento, poder é força, fortaleza ou força, depende da tradução da Bíblia. Beleza? Alguma pergunta aí? Mateus capítulo 9. Bom é eu ler a minha letra pequenininha aqui. Mateus 9, 4. Não, volta lá no verso 1, por favor, para entender o contexto, vai, melhor. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à cidade, à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Aí, esse é um dos textos que aparece muitas vezes isso nos evangelhos. Você deve lembrar de alguns textos em que Jesus está fazendo alguma coisa, ensinando alguma coisa, e tem lá alguém pensando, ali nesse texto fala que tinha um grupinho lá no canto dos escribas, que escreviam a lei, então eles conheciam, detalhes da lei, estavam lá no cantinho e falando baixinho uns com os outros. E Jesus, volta lá um versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, ele lia pensamentos. Não, é porque o Espírito Santo que agia na vida dele, uma das suas características era o espírito de conhecimento. Aqui não é o dom de conhecimento. Jesus andava com isso permanentemente na vida dele. E aí, talvez eu não queira que você conheça o pensamento, que você fique, que a gente consiga adivinhar o pensamento de ninguém. Não é esse tipo de conhecimento assim místico, diabólico, nada disso, não. É que o Espírito Santo na vida de Jesus agia e ele discernia as pessoas, o que elas estavam pensando, como elas estavam, o que elas estavam falando ali entre elas. Ele tinha essa manifestação na vida dele, que era tão poderosa. Por muitos textos, tem muitos outros textos na Bíblia nos evangelhos que conta a mesma coisa, Ele conhecendo o pensamento, conhecendo o que estava no coração deles, tudo isso, o espírito de conhecimento que agia na vida dele. Ou você nunca parou diante de alguém e a pessoa estava te falando uma coisa com a boca e você sabia que no coração dela tinha uma outra. O profeta, se eu não me engano, o profeta Elias, quando o filho da mulher morre, e ela vai buscar o profeta e ele diz: Geazi, vai lá, porque Deus me encobriu o coração dela. Nem tudo que está ali, ou seja, me dá o claro entendimento de que muitas vezes Deus revela o coração das pessoas. Já sentou com alguém para falar com alguém, a gente às vezes passa por isso, que a pessoa vem na sua frente, ela senta, ela abre a boca, ela fala um monte de coisas, mas o Espírito Santo te mostra na hora que lá no coração tem uma outra verdade, que o que ele quer é que a pessoa ponha para fora de verdade o que está lá dentro, mas ela não põe. Se ela colocar, é mais fácil para Deus resolver, mas ela não põe. E você, pelo Espírito Santo, você sabe. Ou alguém já bateu no seu ombro e disse: olha, que bênção que você é. Ai, você é uma bênção.
Aí o Espírito Santo repreende isso em nome de Jesus, que isso é... Eu estava um dia na rua Amazonas andando, já falei isso, talvez já aconteceu isso algumas vezes, mas essa foi muito clara na minha vida. Eu estava atravessando uma rua, estava na rua Amazonas, atravessando a rua Tietê, assim, e a Tietê tem farol? Tem farol, não tem? Tem um farol ali. E eu tipo assim, não tinha carro, estava meio parado, e eu olhei para o farol, eu podia passar, e eu fui passar assim, e no meio da travessia, pode crer ou não crer, o problema é teu. Eu estou dizendo para você o que eu vivi. Estou nem aí, se você crê ou não crê. Bom é que você crê, mas se não crê, não tem problema. Eu vivi isso. Atravessando no meio da rua Tietê, atravessando assim, vem carro dali, vem carro dali. O Senhor veio e falou assim, repreende que tem agora um líder espiritual falando mal de você. Imagina atravessando a rua assim, aquela loucura toda, eu falei, Senhor, repreende essa palavra de maldição contra a minha vida em nome de Jesus, e orando, e atravessando a rua e orando alto ali. E o pessoal olhou e falou, esse cara é louco, piruta. E eu ali, irmão, repreendendo em nome de Jesus, eu repreendo essa palavra de maldição contra a minha vida agora. E continuei meu caminho. Deus, o Espírito me deu a conhecer o que estava na boca de um cara que eu nem sei onde estava. Mostrou a pessoa, o ministro que era, e não onde estava, mas o ministro, a pessoa falando. Eu nem sei onde estava, mas naquela hora o Espírito veio. Ah, mas talvez é um dom? Talvez não. Talvez naquela hora ali era para a minha vida. Não era para eu ir lá falar para alguém. Não, era para a minha vida. Espírito de conhecimento. Como Jesus tinha. É bom você ter ou não? Mas pelo amor de Deus, irmão. Não vai ficar... Aí eu acho que estão falando mal de mim. Um monte de crente, infelizmente, aqui não, em outros ministérios, que não tem. Às vezes tem um crente com a alma arrebentada, doente da alma, assim, está no culto. E eu tenho falado com uma pessoa incrível, tenho recebido pessoas assim com esse problema. Sentam comigo e falam, olha, eu cheguei na igreja, aí eu vi duas pessoas conversando, estavam falando de mim. Eu falei, não estava falando de você, não era você. Porque tua alma está ruim, está doente, você está com problema, você está ausente, está capengando. Mas vamos aqui orar, Deus vai fazer um milagre. Então, eu entro num ambiente, talvez eu veja dois irmãos conversando, e aí eu acho que está falando mal de mim. Irmão, o Espírito Santo não é achismo nem para dons e nem para características dele. Não é achismo, eu acho que discernir, eu achei... Não é, não, pelo amor de Deus, entrou, acho, acabou. Não, é seu, é carnal. Não flui nisso aí, não. É discernimento, irmãos. E você sabe que é ele falando com você. Amém? Ninguém quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa aí, pô. Nada? Mateus 3, verso 13. Vamos ver se eu acertei, né? Não escrevi errado. Será que é isso? Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aí ele vai ser tentado pelo diabo. Mas eu queria falar que quando... uma das características do Espírito aí de Isaías 11, 2, é o Espírito de temor ao Senhor. Esse acompanhava Jesus permanentemente. E esse tem que nos acompanhar permanentemente, irmãos. Espírito de temor ao Senhor. E esse eu tenho que clamar por ele. Para fazer a obra, para ter casamento, para trabalhar, para viver, para abrir os meus olhos, sabe? Para abrir minha boca, para
tudo para exercer o ministério, eu tenho que ter temor ao Senhor. Essa reverência ao Senhor. A voz veio e falou, esse é o meu filho amado. O Espírito veio, a voz do Pai veio. E ele foi tomado ali por um... Lógico que eu creio que ele tinha isso na vida dele, assim, de maneira profunda. Temor ao Senhor. A igreja muitas vezes perde o temor ao Senhor. Os jovens perdem o temor ao Senhor. Adultos também, muitos estão perdendo o temor ao Senhor. Irmãos, temor ao Senhor, saber que Ele está perto de você, que os olhos dele estão sobre você continuamente. Então, quando você vai falar, não adianta, queridão, não adianta, você é de Jesus, você aceita, você é dele, você está selado, você é propriedade dele, ele cuida de você, aonde cada passo seu, meu, ele está junto de você, ele te olha, te observa, ele te ouve. Só por isso eu tinha que ter temor, muito temor, do que eu vou fazer, do que eu vou falar, como eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, qual é a minha motivação em fazer, qual é a minha motivação em servir a Ele, qual é a minha motivação de estar aqui nessa manhã, qual é a minha motivação. Ele é a pessoa mais importante mesmo, é Ele que eu amo. Saber que eu tenho reverência por Ele, não brincar com as coisas dEle, levar tudo muito a sério, temor. Você imagina Jesus caminhando, cheio do temor ao Senhor? Mas aí eu falo qualquer coisa, aí eu faço, eu pinto, eu bordo, eu sou, eu estou nem aí, eu sou assim mesmo. Não, irmão, está errado. Temor ao Senhor. Eu preciso ter temor ao Senhor. Em tudo, isso é em tudo na sua vida. Nós precisamos resgatar isso na igreja. A reverência diante dele. Saber que ele está perto de mim. Saber que ele é o meu Senhor, que ele quer me usar. Mas antes de querer me usar, ele quer que eu seja dele, 100% dele. Que eu viva para ele, para o louvor da glória dele. Saber que estão olhando para mim, para ver o meu testemunho de crente. Então, tem coisas que você fazia, que você não pode mais fazer. Não adianta, não tem jeito. Por quê? Porque há temor no Senhor. Teu corpo não é mais teu, é dele. Nem vou olhar para cá, que senão vai dar... Então, eu vou manter aqui. Igual outro dia, um irmão que era daqui, não é mais, tal, seguiu a vida dele, aleluia. Deus. Que os filhos dele, a mulher dele, interrogaram ele. Você não é crente, você não vai na igreja, você não está até envolvido lá no ministério, alguma coisinha lá, tal. Por que na geladeira está cheio de cerveja? O filho interrogou, a mulher interrogou. Aí precisa achar um texto, precisa vir um pastor, Não, irmão, temor ao Senhor. Tem coisas que eu não preciso viver mais, acabou, passou na minha vida. Coisas que eu falava, hoje tem que ter temor quando vai falar. Quando eu senti, olha aqui para mim, quando eu senti muita vontade de fazer um comentário maldoso contra o Salvador, só eu, tá? Você não. Aquele irmão Salvador. Aquele cabelo, mudou de novo de cabelo, Luan. Não, irmãos, não pode. Você cortou, o Luan mudou de cor de novo. Eu acho que sobrou um pouco de tinta da Cíntia e aí ele usou. Foi isso, está quase igual. Irmão, foi palavra de conhecimento. Então, eu tenho que ter temor, porque tem coisas na igreja que eu não concordo, que eu acho que está errado. Eu acho que às vezes, olho para a posição de alguém na igreja, a conduta, eu acho que está errado. Então, eu não tenho mais aquela vontade, por temor a Deus, não tenho mais aquela vontade de falar, a pessoa lá, não vou falar muito, não. Deixa eu falar. Então, temor e tremor, mas é temor do Senhor.
Tá? Se você não gosta do meu jeito, do jeito que eu faço, guarda para você, vai orar, cara. Vai orar, irmã. Vai orar e pede para Deus te ajudar a me perdoar. E vai ser uma bênção. Entendeu? Irmão, não tenha temor ao Senhor. Não abre a tua boca para falar. Não cai nessa. Então, temor ao Senhor é para tudo. Eu sei que a Bíblia diz que Deus é meu vingador. Que Deus disse, eu abençoarei os que te abençoarem. Pô, então se eu abençoar a vida do Salvador, Deus vai me abençoar. Mas Deus amaldiçoa os que amaldiçoam. Você imagina Deus amaldiçoar alguém, porque alguém amaldiçoou o outro? Liberou palavra de maldição, aquela pessoa lá não vai para frente, não, aquela lá não se converte, aquela lá é um safado sem vergonha, aquela lá é um crente, aquela lá é um picareta da fé, aquela lá não sei o quê, aquela lá não podia estar lá, não podia ser, não podia fazer, não podia ter, né? Cuidado, irmão. Não fale isso e não aceite isso. Não é por causa de pessoas, é por causa do Senhor que você serve, temor a Ele. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, por aquele que você talvez hoje não está engolindo muito bem Ele. Mas Jesus suportou a cruz, morreu por Ele. Então, ore por Ele, abençoe a vida dele. Manda forte. Amém. Eu acho que é relativo isso. Acho que você criticar, eu acho que não devemos. Mas a palavra de Deus diz que o irmão que está no erro, se a gente fazer ele se converter daquele erro, você salvará a vida dele. Eu penso assim. Isso. Exatamente isso. Pensa assim e pensa correto porque está na Bíblia. Se eu conheço o erro do Carlinhos, Jesus mandou. Vai lá com ele, senta com ele e fala, Carlinhos, você podia arrumar isso aqui e tal, deu um testemunho mal aí, fez isso. Cara, isso é o que nós temos que viver como igreja. Isso é saudável. Isso é bíblico. Eu chegar nele e falar com ele. E aí o Carlinhos fala, pô, verdade, cara. Estava fazendo isso, não percebi, ou percebi, mas estava... Ora comigo aí, vamos orar com ele ali e tal, e vou orar com ele, beleza. O cara se converteu, mudou aquilo, abandonou aquilo. Meu, maravilha, acabou o assunto. E quando eu faço isso, aí o Carlinho anda, tá bem, aí eu vou lá, você viu? Fui lá, falei com ele, o cara se converteu, largou de fazer aquelas porcarias que ele fazia, você viu que benção, Deus me usou ali, eu sou modesto, mas Deus me usou ali. Também é lixo isso daí, irmão, não presta para nada. Eu perdi, porque aí ele falou, aí eu só ganhei isso, meu galardão foi esse. O Salvador falar, como você é legal. Esse é o meu galardão pela obra. E acabou aí. Então, tem que ter cuidado, tem que ter temor, não tem, irmão, para tudo. Olha, pensa na tua vida hoje. Olha quanta coisa o temor de Deus tem que estar na nossa vida agindo. O Espírito do temor, o Espírito Santo. Vê aquela vontade. Hoje eu vou estourar, vou falar um monte. Não, irmão. Dá um abraço. 10h30, até passou da hora já. Ninguém vai falar nada? Aleluia. Manda bala, João. Não vou levar para mim isso aqui hoje, não. Vou falar. Eu gostei muito desse espírito de poder aqui, porque conforme vai aumentando a responsabilidade, a gente falha. Eu sou muito falho. Ontem eu passei por uma experiência e até mesmo eu fiquei até envergonhado na hora, mas depois o Espírito Santo já age logo de imediato. Eu fui lá para o cenáculo, Dona Laura não quis ir, estava descansando, e eu comecei a enrolar. Vou, não vou. Acabei saindo de casa mais ou menos, acho que por volta de 8h10, 8h15. E eu sabia, né? Eu estava ciente do que iria acontecer. Cheguei no cenáculo, estavam lá os abençoados, as autoridades da igreja. O cenáculo não tinha 1 grão de açúcar. E o que acontece? Eu estava sabendo daquilo, como eles, né? Então o Espírito Forte falou muito, muito
mas muito no meu coração. Falei, não, isso não pode acontecer. Independente, a gente é um só corpo. A gente tem que ter união. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Falou, você falhou muito. E eu só lembro que eu falei assim, eu vou buscar o açúcar agora. Aí eu, abençoado ali, meu irmãozinho de Paula, já apareceu com R$20. Eu saí, onde que eu vou pegar esse açúcar? Eu vou em Valentim. Né? Então, de repente, a gente está falando isso, fala, isso é coisa que não tem nada a ver. Tem sim, tem muito. Buscar em Valentim. Cheguei lá, quase R$25, um pacote de açúcar. Peguei e voltei, mas o interessante, o Espírito Santo foi falando muito forte no meu coração. R$25 um pacote de açúcar? Um pacote de açúcar. Ah, rapaz, esse Valentim tá... Aí peguei e voltei, mas o mais interessante, Senhor, toma conta de mim, me acompanha, né? Tem misericórdia de mim, porque eu sabia dizer a semana inteira e não fiz, era para mim ter feito. Né? Mas, por que eu estou falando tudo isso? Espírito de poder, quando a pessoa tem uma certa autoridade com Deus, faça. Não deixa para depois, não. Não deixa para o teu irmãozinho, seja, não, pega e faz. Porque ontem, a palavra do Sérgio lá no cenáculo, à noite eu ainda tinha isso em mente, como tive agora. Falei, então não vou levar para casa. Fui em Valentim, peguei, meu carrinho 1000 parecia uma BMW. Falei, Senhor, me toma conta. Né? Fui, voltei, ainda cheguei primeiro com açúcar daqui. Né? Açúcar daqui que ia. Né? Então é esse tipo de coisa. A gente não pode esse espírito de poder. Né? Isso aqui é muito sério na vida da gente. Muito sério. Ele tem aqui um ajuntamento, aqui um só espírito, um só corpo, com todos os outros. E isso aí é o que eu tenho para dizer. A gente vai vivendo e aprendendo. Amém. Vamos ficar de pé, a gente vai orar. E só agora, depois a gente vai passar a palavra aqui para o pastor, para o Salvador. Você fica de pé, a gente vai orar. Fecha os teus olhos aí, a gente vai nos apresentarmos a Ele, porque Ele nos conhece plenamente, profundamente, nós somos conhecidos dEle. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe e Ele quer agir na nossa vida. Eu tenho certeza disso nesses dias. Ele quer se manifestar. Ele quer mostrar as características dele na nossa vida. Eu creio que Ele quer mudar as características que eu carregava na minha vida como homem natural, ou talvez já não natural, mas carnal, e que eu tinha características ruins, minhas, predominando. Mas Ele, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de temor, o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de fortaleza, Ele quer se manifestar em nós. Ele quer fortalecer você. Ele quer te dar o conhecimento real. Ele quer te dar sabedoria dele, sabedoria espiritual. Para você. Essas características aqui de Isaías capítulo 11, verso 2, são para você. É Ele fluindo na sua vida. Fazendo na sua vida. Dons espirituais Ele vai fazer através da sua vida. Ele vai tocar outros através de você. Mas isso daqui, Isaías capítulo 11, verso 2, é para a minha vida. É conhecimento espiritual para a minha vida, para o meu dia a dia, para o teu dia a dia. É o espírito de fortaleza para você suportar a carga de trabalho e dar um testemunho fiel de que você é servo dele. Quando você é injuriado, é injustiçado, quando você é perseguido, você mostra fruto, né, da manifestação, da característica do Espírito Santo em você. Quando você vai tratar de alguém, de algum problema, de algum caso, você é tomado por Ele. Talvez você está aqui nessa manhã e você está sentindo no coração que é tempo de romper com alguém. Mas Ele vem nessa manhã para você com conselho. Não rompa, fale,
Sente e fale e acerte. Seja um instrumento de Deus para consertar a situação e não só romper, porque se romper, a pessoa vai perder o vínculo espiritual bom que ela tinha na vida dela ainda, que é você. Então talvez é hora de um conselho da parte do Espírito Santo na sua boca para alguém. Temor. Quando eu for pregar, abrir minha boca, pegar um microfone, ou sentar com alguém, ou pregar para alguém aonde for, que haja temor no meu coração. Quando você for dançar, quando você for tocar, quando você for cantar, quando você for ensinar, quando você for dar uma aula, quando você for cuidar de uma cadeira, quando você for cuidar de uma lâmpada, quando você for fazer o que for, que haja temor no teu coração. Temor diante de Deus. Porque Ele nos encheu para uma grande obra. Porque veio uma voz do céu e disse: esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada. A minha alegria está neles. Nós somos a igreja agora, nós precisamos ter temor a Deus. Temor daquilo que nós ouvimos e falamos. Fecha os teus olhos por um instante, Pai, nós te louvamos por essa manhã. E talvez muitas vezes nós não conseguimos, ó Deus, passar aquilo que só o Senhor pode passar, mas a tua palavra está aqui. Nós temos acesso a ela. Está disponível a nós. E na tua palavra nós aprendemos tudo o que nós precisamos aprender. E o teu Espírito Santo, Senhor, que esses 7 Espíritos do Senhor que estão em Isaías, que estão em Apocalipse, se manifestem em nossa vida, Senhor. Essas características fluam em nossa vida, Pai. Sejam reais em nossa vida isso. Mesmo, nós queremos crer, tomar posse da tua palavra nessa manhã. Estão disponíveis para nós, para a tua igreja, ó Pai. Não são dons espirituais que o Senhor nos usa para outros, não. É o Senhor se manifestando em nossa vida, tirando o que é nosso e colocando o que é seu. Um conselho, Senhor, fortaleza, conhecimento, ó Deus, sabedoria ou inteligência, Senhor, do Senhor, temor, o Espírito do Senhor, que vem conceber coisas profundas em nós, que vem gerar em nós. É o Espírito do Senhor que gera em nós, ideias, Senhor, direções. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos dessas manifestações em nossa vida, Senhor. Seja conosco nesse dia, com cada irmão, cada irmã, que isso possa ficar na nossa mente, alma, nosso espírito, cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Amém. Glória a Deus. Você consegue responder uma pergunta ainda ou não? Pode sentar um minutinho, irmão. Eu fiquei em dúvida. Ouvindo tudo que você falou aí, eu comprei a Saveiro. Por tudo que a Saveiro passou, agora eu não sei se faltou sabedoria, se faltou conhecimento, se faltou conselho. Porque vendo tudo que a Saveiro passou e que os... O sogro, né? Que o sogro passou, com a poeira e tal, eu comprei a Saveiro. Eu acho que faltou sabedoria. João 21, 25, por favor. Graças a Deus eu deixei ela lá em Manaus. Querido, olhando aí, algumas coisas o Senhor me fez lembrar ali. Uma eu acho bem importante. E muitas vezes, como que é importante, na hora certa, Deus te mostrar, assim. Eu tive várias experiências nesse sentido e outras faltou, né? A gente nem sempre acerta. Mas eu estava em Imperatriz do Maranhão uma certa feita, isso há 25, 30 anos atrás, esses dias. E eu estava ali inquieto, incomodado, e aquele tempo que a gente comia a Bíblia, né? Lê, conhece, vai. E tinha um crente sofrendo lá na mão de um outro lá, mas sofrendo. Eu escutando tudo aquilo e eu estava ali já, falei, rapaz, esse cara não vai reagir. E eu quieto no meu canto ali, mas tem uma hora que eu não aguentei.
Porque o cara estava indagando o outro lá, o que o teu Jesus fez dos 12 anos até os 30? Que a Bíblia fala que dos 12 anos ele apareceu no templo ali, depois ele só aparece no ministério público aos 30 anos. O que teu Jesus ficou fazendo dos 12 aos 30? E isso, rapaz, olha isso, essa Bíblia, essa história que você conta aqui. E o cara lá na goela do outro lá, e aquela conversa, na recepção, ali na recepção não, na sala de TV do hotel. E para ajudar um pouco, meu quarto ficava do lado. Mesmo dentro do quarto, aquela conversa está lá, e vai. E na hora, irmãos, na hora, Deus ministrou esse texto aqui no meu coração. Ó. Na hora. Né? Eu peguei a biblinha dos Gideões, aleluia. Né? Aí, tem propaganda dos Gideões aqui. Eu fui lá dentro do meu quarto, peguei a Bíblia dos Gideões lá, abri aí, João 21, 25. E aí eu dei aquela intrometida na conversa, sabe? Cheguei lá para o cidadão e falei, querido, tem muitas outras coisas que Jesus fez, que não está escrito. Mas se todas elas fossem escritas, nem no mundo inteiro caberia a quantidade de livros. Não sei porquê, mas acabou a conversa, irmãos. A conversa acabou na hora. Né? Então, querido, Deus tem tudo isso para nós. Né? Deus tem resposta, Deus tem conselho, Deus tem tantas coisas. Podia contar coisas aqui que aconteceu, muitas coisas assim, mas Deus quer usar, né? Deus quer nos dar. E é por isso que muitas vezes a gente vai cobrar você estar aqui. Porque uma das coisas que Deus precisa, o Salvador, ele começou aqui, eu quase dei uma cutucada, ó, tem o Isaías 48, 17 aí também. E eu falei, vou ficar quietinho, mas depois no final eu falo. Põe Isaías 48, 17 aí. Por que o pato precisa da escola dominical? E eu vou cobrar o líder dele se ele não vir. Olha por que o pato precisa, irmão. Porque senão ele aprende a pescar, mas não aprende Bíblia. Depois vai ter problema lá na garagem. Vai vender gato por lebre. Vai pegar o espírito de garageiro. Né? Aí o espírito de garageiro está sobre mim. Aí não dá, irmão. Olha lá. Assim diz o Senhor. Começou falando de caminho. Né? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deve andar. Está falando de caminho? Né? 18. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Quer ter paz? Precisa ter ensino. E ensino na escola dominical, Pato. Aqui você pode perguntar, tirar todas as dúvidas. Então você pode vir mais vezes aí que você será bem-vindo. Todo domingo a gente está aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Amém, queridos? E eu estou usando o Pato aqui para falar para vocês também que não tem vindo, entendeu? Amém, querido? Daqui a pouco a gente está aqui e domingo você é bem-vindo também de novo aqui. Amém? O Salvador está falando amém aqui. Deus abençoe a todos.